Noruega. Terras de gelos eternos. Terras de fiordes majestosos. Terra de auroras boreais e pôres do sol infinitos. Uma névoa sutil se eleva dos fiordes profundos. A aurora boreal pinta o céu de verde esmeralda. Cascatas estrondosas precipitam-se de cumes selvagens. Bem-vindos à Noruega. Bem-vindos à terra dos vikings. Conhecida como a Via do Norte, como a chamavam os antigos nórdicos, esta é uma terra onde as estações desafiam as leis do tempo e onde a natureza esculpiu fiordes como cicatrizes na rocha. Mas vamos começar do início. A Noruega se estende ao longo da Península Escandinava, abraçando territórios que vão do Ártico à Antártida. Com seus mais de 25 mil quilômetros de costa recortada, pontilhada por mais de 1000 fiordes, se esticássemos toda a sua linha costeira, seria tão longa quanto meia volta do equador terrestre. Entre esses gigantes de rocha e água, o Sognefjord se ergue como soberano. É o segundo fiord mais longo do mundo, com mais de 200 quilômetros de extensão, e alcança profundidades abissais de mais de 1.300 metros. Ao longo dessas costas, além disso, a natureza coloca em cena espetáculos que desafiam a imaginação. De fato, por 76 dias consecutivos, de 14 de maio a 29 de julho, o sol se recusa a se pôr, criando o chamado fenômeno do sol da meia-noite. Enquanto nos meses de inverno, a aurora boreal dança no céu, com cores cambiantes do verde ao violáceo, que encantam qualquer um que erga o olhar. A Noruega é, de qualquer forma, uma terra imensa, mas abriga apenas 5,4 milhões de habitantes. Uma densidade decididamente baixa, especialmente se pensarmos que a maioria dos residentes está concentrada ao longo da costa. Por outro lado, porém, os noruegueses estão regularmente no topo das classificações do Índice de Felicidade Mundial, demonstrando que o bem-estar não se mede em quantidade, mas em qualidade de vida. Continuando, a arquitetura tradicional norueguesa conta uma história de simbiose perfeita com a natureza. De fato, as casas frequentemente estão afundadas na paisagem, com telhados cobertos de grama que ondulam ao vento, e este é um sistema engenhoso para regular automaticamente a temperatura interna. A sustentabilidade, além disso, corre nas veias desta nação, com 98% da eletricidade produzida, que provém de fontes hidrelétricas,
e com a mais alta porcentagem de carros elétricos per capita. Nas remotas ilhas Svalbard, cercadas pelos gelos árticos, se esconde um dos tesouros mais preciosos da humanidade. O Banco de Sementes Global é uma arca de Noé vegetal que custodia toda a biodiversidade do planeta para as gerações futuras. Mas a Noruega é também a pátria do esqui moderno. De fato, a própria palavra esqui deriva do antigo norueguês e significa pedaço de madeira. A Noruega, portanto, é muito mais do que uma simples nação. É um mundo inteiro. Um lugar que continua a contar a sua história a quem quer que a visite. Mas agora, vamos à descoberta dos lugares mais incríveis e icônicos dessa nação. Ilhas Lofoten. Uma sucessão de ilhas conectadas por pontes e galerias, além do Círculo Polar Ártico. As estradas conectam vilarejos de pescadores e trechos de natureza selvagem que não conhecem interrupções. As montanhas se erguem diretamente da água, criando uma paisagem onde fiordes, baías e praias de areia clara se sucedem. As paredes rochosas são íngremes e recortadas, marcadas pelo tempo e pelos agentes atmosféricos. Ao longo das costas se encontram os Horbuer, pequenas casas vermelhas que antigamente davam refúgio aos pescadores de bacalhau. Hoje, porém, acolhem quem busca um contato direto com o mar e com um modo de viver ainda ligado aos seus ritmos. O inverno traz tempestades e auroras boreais que atravessam o céu noturno, enquanto no verão, o sol não se põe por semanas inteiras, tingindo tudo de uma luz contínua. A pesca sazonal continua a marcar a vida das comunidades. E esta atividade não é apenas economia, mas identidade do lugar e da própria nação. Oslo. A capital norueguesa se estende ao longo do fiorde que leva o seu nome, cercada por colinas cobertas de florestas. A cidade é um entrelaçamento de épocas diferentes. Há a Opera House em mármore branco, que se debruça sobre a água com linhas contemporâneas, enquanto os bairros históricos conservam ruas em pedra e casas de madeira. Os museus custodiam a memória das expedições polares e dos navios vikings, testemunhos de uma tradição marítima que atravessa a história do país. Entre um edifício e outro, encontramos parques onde esculturas e espaços verdes desaceleram o passo da cidade, criando um diálogo com a natureza. Mas é o porto o verdadeiro coração pulsante de Oslo. Há balsas que atravessam a água, mercados que se animam pela manhã e restaurantes que se enchem à noite. Este não é apenas o centro administrativo da Noruega, mas também um ponto de encontro onde inovação e memória se tocam todos os dias.
Fiord de Geiranger. Um braço de água se insinua na terra, profundo e sinuoso, modelado pelas geleiras durante a última era glacial. As paredes rochosas descem verticalmente, por centenas de metros até tocar a água escura do fiord. As cascatas se lançam diretamente no vazio, interrompendo a quietude com o seu estrondo. As mais conhecidas são as Sete Irmãs e o Véu da Noiva, e cada uma é acompanhada por histórias que os habitantes locais transmitem há tempos. Nas margens, suspensas sobre encostas gramadas, se vislumbram os restos de fazendas abandonadas, traços de um passado feito de isolamento e esforço. Hoje, balsas e pequenas embarcações percorrem o fiord, conectando os vilarejos espalhados ao longo de suas margens, como, por exemplo, o vilarejo de Geiranger, que é porta de acesso ao fiord e ponto de referência para quem ali vive. O fiord, além disso, entrou na lista da Unesco, graças ao seu equilíbrio entre natureza e presença humana, que continua a existir. Estrada do Atlântico. Diversas pontes desafiam as ondas do Atlântico e conectam uma série de ilhotas ao longo da costa ocidental norueguesa. O traçado tem pouco mais de 8 quilômetros de comprimento, mas é considerado um dos percursos mais intensos de toda a nação. As pontes curvas se erguem sobre a água, permitindo a passagem das embarcações e presenteando com perspectivas inusitadas do mar, que se abre sob elas. Ao longo da estrada se encontram mirantes panorâmicos e pontos de onde observar a paisagem, que muda continuamente. Nas proximidades, os vilarejos de pescadores testemunham a longa relação entre essas comunidades e o oceano, feita de trabalho e resistência. Ilhas Svalbard. A meio caminho entre a Noruega e o Polo Norte, encontramos as Ilhas Svalbard, em um arquipélago dominado por geleiras, tundra e montanhas escuras. Longyearbyen, o principal povoado, é a cidade mais ao norte do mundo. As casas coloridas quebram o branco da paisagem circundante. Aqui convivem cientistas, mineiros e viajantes. A vida se adapta a condições duras, mas mantém uma relação estreita com o frágil ecossistema polar. As ilhas são refúgio de fauna ártica, com ursos polares, raposas e renas que se movem entre os vales gelados, enquanto as aves marinhas nidificam nas falésias que descem a pique no mar.
As Svalbard representam uma fronteira extrema, onde a presença humana é mínima, temporária e sempre consciente de ser hóspede em um ambiente que não perdoa erros. E, no entanto, as pessoas continuam a viver aqui, impulsionadas pela pesquisa, pelo trabalho, pela curiosidade de estar às margens do mundo. Bergen. Entre montanhas e mar se acomoda uma cidade, que é a porta de acesso aos fiordes ocidentais. O seu coração é Briggen, o antigo bairro hanseático, onde fileiras de casas de madeira colorida se debruçam sobre a água. Estes edifícios, hoje patrimônio da Unesco, conservam em seus becos estreitos a atmosfera de quando este era o centro do comércio de peixe seco em todo o norte da Europa. O mercado do Porto continua esta tradição, com as bancas de peixe fresco que se alternam a museus, galerias e teatros, que tornam a cidade também um ponto de referência cultural para toda a região. Um funicular sobe até o Monte Floyen, de onde o olhar abraça telhados, ilhas e mar aberto. Geralmente Bergen é chuvosa e, aliás, a chuva parece fazer parte da própria paisagem, enchendo as ruas de reflexos brilhantes que acentuam as cores das fachadas. Tromsø. Além do Círculo Polar Ártico, surge um centro habitado que pulsa de vida. A cidade se desenvolve sobre uma ilha, conectada à terra firme por pontes e dominada pela Catedral Ártica, com as suas formas geométricas inspiradas nos gelos do norte. Aqui tem sede universidades, institutos de pesquisa polar e festivais musicais, que trazem energia e movimento também nos meses escuros. O inverno, de fato, aqui traz noites longas, que se estendem por semanas, enriquecidas, porém, pela aurora boreal. No verão, ao invés, os dias não terminam nunca, com a luz que permanece suspensa no horizonte, sem nunca desaparecer completamente. O porto é atravessado por barcos de pesca e navios turísticos, que conectam a cidade às ilhas e aos fiordes árticos. Logo fora da cidade, se abrem paisagens feitas de montanhas nevadas e costas batidas pelo vento. Senja. A segunda ilha norueguesa por dimensões mostra duas faces completamente distintas. A costa ocidental é marcada por montanhas que descem retas no oceano, criando penhascos, enseadas e praias que permanecem quase escondidas. Os cumes são pontiagudos, esculpidos pelo vento e pelo tempo.
No lado oriental, ao invés, a paisagem muda. As colinas se suavizam e aparecem florestas e vilarejos, onde a pesca é ainda o centro da vida cotidiana. Os fiordes cortam a ilha em profundidade, penetrando na terra. As praias de areia clara parecem fora de lugar neste norte, com o seu aspecto que lembra lugares mais quentes, enquanto a fauna se move livremente no território, com águias marinhas, baleias e renas. A ilha une a energia do mar aberto à quietude das comunidades que ali vivem, e é um retrato autêntico da Noruega setentrional. Stavanger e Lysefjord. Uma cidade portuária com uma alma dupla. As ruazinhas pavimentadas e as casas de madeira brancas do bairro de Gamle Stavanger contam séculos passados, enquanto a indústria petrolífera sustenta a economia do presente. A história de Stavanger é ligada ao mar, ao comércio que passava por aqui, aos navios que entravam e saíam do porto. Pouco distante da cidade se abre o Lysefjord, um corredor de água com mais de 40 quilômetros de comprimento. As paredes rochosas caem verticalmente na água escura, sem margens nem encostas. Navegar este fiord significa observar vilarejos isolados agarrados às margens, cascatas que descem dos flancos das montanhas e uma paisagem que muda de aspecto com a luz do dia. Aqui, a vida urbana encontra a natureza na sua forma mais intacta, e nenhuma das duas prevalece sobre a outra. Flom. Um vilarejo se esconde na extremidade de um fiord, cercado por paredes rochosas que se erguem como gigantes. Flom nasceu em um fiord estreito, entre as montanhas mais íngremes da Europa, onde o espaço é pouco e a natureza domina tudo. A ferrovia que desce até o vilarejo é uma das linhas mais espetaculares do mundo. O trem atravessa túneis escavados na rocha, passa ao lado de cascatas e desce da montanha até alcançar este recanto remoto. Os visitantes podem chegar, porém, também por água, graças às balsas que navegam entre as paredes estreitas do fiord. Durante o verão, o sol permanece no céu quase sem interrupção, iluminando as trilhas que sobem em direção às fazendas isoladas. O inverno, ao invés, transforma tudo, com o vilarejo que se torna um reino de neve e gelo, e a escuridão cobre as montanhas. Cabo Norte. Lá onde a Europa encontra o nada, um penhasco árido precipita-se na imensidão do Oceano Ártico. O promontório se eleva por mais de 300 metros acima da água, debruçado sobre um horizonte onde, no verão, o sol permanece suspenso por semanas, sem nunca se pôr.
Uma esfera metálica marca o ponto simbólico do extremo norte europeu, tornado lugar de encontro para viajantes. O ambiente aqui é severo. O vento sopra quase sempre, a névoa cobre a paisagem, as temperaturas permanecem rígidas por grande parte do ano. Não há abrigo nem doçura neste lugar. E, no entanto, esta fronteira geográfica exerce um fascínio particular. É a sensação de se encontrar às margens do continente, onde a Terra termina e começa a imensidão. Um ponto além do qual não se pode ir. Preikestolen. Uma plataforma natural de rocha se ergue a pique sobre o Lysefjord. As paredes descem verticalmente por centenas de metros sem interrupção. Para alcançá-la é preciso percorrer uma trilha de cerca de 4 quilômetros, que atravessa bosques, lagoinhas e trechos rochosos. Ao longo da subida, a paisagem se abre gradualmente. No topo, ao invés, o espaço é plano, amplo o suficiente para acolher diversas pessoas que se debruçam sobre o vazio. Não há proteções artificiais, apenas o silêncio do vento e a imensidão da paisagem que se estende entre os fiordes. Daqui, se vê quão profundo é o corte que o fiord escavou na terra. Este lugar é também um símbolo do equilíbrio entre a natureza e a presença humana. Sognefjord. Um corredor de água penetra no interior por mais de 200 quilômetros, estreito entre paredes rochosas que se erguem até 1000 metros. É o fiord mais longo e profundo da Noruega, com águas escuras que capturam o céu. Pequenos vilarejos se debruçam sobre as suas margens e muitos são alcançáveis apenas por mar. Igrejas de madeira medievais pontilham a paisagem, testemunhas da continuidade da vida nestes vales isolados. Os braços laterais do fiord conduzem em direção a cascatas que se lançam da rocha, ou em direção a geleiras que descem das montanhas, ou ainda em direção a campos cultivados que resistem em um clima que não perdoa. Balsas e embarcações locais se movem lentamente ao longo das águas, conectando as comunidades que por séculos encontraram aqui a sua única via de intercâmbio. Trondheim. Fundada em 997 como capital viking, a cidade conserva ainda hoje um peso na história norueguesa. A Catedral de Nidaros, construída em pedra e decorada com esculturas góticas, foi lugar de coroação dos soberanos até o século passado.
Ao redor dela se desenvolve o centro histórico, com vias animadas, pontes de madeira e armazéns coloridos que se refletem no rio Nidelva. A universidade e as instituições culturais dão à cidade uma energia jovem, criando um entrelaçamento entre tradição e inovação. Nos bairros residenciais, as casas de madeira pintadas mantêm a atmosfera nórdica, enquanto o porto continua a ser um nó importante para trocas e conexões. Trolltunga. Uma língua de rocha se projeta no vazio, suspensa sobre o lago Ringedalsvatnet. É uma das formações naturais mais conhecidas da Noruega, resultado da erosão glacial, que nos milênios esculpiu o altiplano. Para alcançá-la são necessárias horas de caminhada, através de trilhas que atravessam turfeiras, lagos e extensões rochosas. A paisagem muda continuamente ao longo do percurso, e a excursão é desafiadora, mas o próprio percurso se torna parte da experiência. Chegando ao topo, porém, a vista se abre impetuosa, sobre montanhas, águas profundas e vales esculpidos pelo gelo. Daqui se vê quanto tempo trabalhou sobre esta terra, modelando a rocha e criando formas que parecem impossíveis. Ålesund. A cidade se acomoda sobre algumas ilhas, todas conectadas por pontes. Em 1904, um incêndio a destruiu quase completamente, mas renasceu pouco depois, com um rosto novo. As linhas da arquitetura Art Nouveau marcam o seu aspecto, com fachadas coloridas, ornadas de torrezinhas e motivos florais que se refletem nos canais do porto. É um tecido urbano único na Noruega. O centro é compacto e as ruas se abrem em direção a praças animadas e mercados de peixe, onde a vida cotidiana se desenrola com o ritmo do mar. Uma escadaria sobe até o monte Axla, de onde se vê todo o arquipélago e as montanhas que o cercam. Ålesund é também ponto de partida para excursões em direção aos fiordes vizinhos, mas o mar e a pesca marcam ainda os seus tempos, como sempre fizeram. Fiord de Nerøy. Um braço de água se estreita até poucas centenas de metros, estreito entre montanhas que se erguem quase verticalmente, de ambas as margens. É um dos braços mais intensos do Sognefjord, reconhecido pela Unesco pela sua beleza natural e pela integridade da paisagem que o circunda.
Aqui se encontram vilarejos que contam a essência das comunidades, que por séculos tiveram no fiord a única via de comunicação com o mundo externo. Nas margens sobrevivem ainda restos de atracadouros e antigas trilhas que conectavam as fazendas isoladas. Não é raro ver cabras pastando nas encostas, sinal de uma economia simples que aproveita cada pedaço de terra disponível. Reine. Um pequeno vilarejo que se debruça sobre um trecho de mar cercado por cumes pontiagudos que descem retos na água. As casas dos pescadores, que são os tradicionais horbuer pintados de vermelho, surgem sobre palafitas ao longo das enseadas. A vida cotidiana gira ainda em torno da pesca. Os bacalhaus pendurados a secar nas prateleiras de madeira caracterizam a paisagem, marcando o ritmo das estações. As ruas estreitas conectam o vilarejo a outros pequenos centros espalhados nas Lofoten, com um mar que aparece e desaparece durante o percurso, e as montanhas que se aproximam e se afastam. Aqui, a arquitetura simples, o trabalho dos habitantes e o ambiente circundante compõem um equilíbrio que permanece imutável às gerações. Henningsvær. O vilarejo se desenvolve sobre pequenas ilhotas, conectadas por pontes ao largo das Lofoten. É conhecido como vilarejo de pescadores, mas também como lugar que une tradição e arte contemporânea. As casas de madeira se alinham ao longo do porto, enquanto armazéns e velhas estruturas foram transformados em lojas e ateliês. A pesca do bacalhau permanece fundamental, mas nos últimos anos o vilarejo se abriu também aos turistas, atraídos pela harmonia do contexto. Entre as rochas e a água foi construído um campo de futebol, que se tornou símbolo da criatividade de uma comunidade que soube integrar esporte, arte e tradição em uma paisagem remota. Henningsvær não escolheu entre passado e presente, mas os fez conviver ambos sem forçar. Planalto de Hardangervidda. Um vasto tabuleiro rochoso se estende a perder de vista, marcado por lagos glaciais e charnecas batidas pelo vento. É o maior planalto da Europa e é refúgio para manadas de renas selvagens que atravessam antigos percursos migratórios. Aqui o silêncio domina, rompido apenas pelo sussurro da água, que desliza em direção a gargantas profundas. Os vilarejos às margens do Planalto mantêm tradições ligadas à pesca,
e a pastoreio. Refúgios e trilhas traçam linhas sutis em uma paisagem quase primordial, e quem caminha aqui percorre distâncias onde o horizonte parece infinito. Este lugar conta a essência da natureza nórdica, austera, aberta e nunca domesticada. Geleira Jostedalsbreen. Uma extensão de gelo vivo se alonga entre vales profundos e encostas íngremes. É a maior geleira do continente europeu, e as suas línguas glaciais deslizam lentamente para baixo, criando rios azuis e lagos de fusão, que mudam de aspecto dependendo das estações. O gelo se move, se fende e se transforma sob o peso do próprio tempo. Nos arredores, bosques de bétulas e cascatas acompanham os visitantes, até as margens da calota. É possível também caminhar sobre as suas morenas e se aproximar das frentes glaciais, onde o gelo encontra a rocha. Aqui se observa a força e a fragilidade da natureza, no mesmo instante. Holmenkollen. Aos portões de Oslo, uma colina verde custodia um dos ícones esportivos da Noruega. O trampolim de Holmenkollen se destaca contra o céu, símbolo de uma tradição secular ligada ao esqui nórdico. A primeira estrutura foi construída no século XIX e, desde então, hospedou competições internacionais e momentos de orgulho nacional. Hoje é utilizado para os saltos de esqui e as competições de voo. Ao lado do trampolim há um museu que conta a história deste esporte, das origens até os campeões contemporâneos. No inverno, as pistas se enchem de apaixonados que sobem e descem. No verão, ao invés, os visitantes sobem na plataforma panorâmica para observar a cidade e o fiorde do alto. Parque Nacional de Jotunheimen. Cadeias montanhosas recortadas se erguem com cumes que superam os 2.000 metros, entre os mais altos de toda a Noruega. O nome significa Casa dos Gigantes, e há vales glaciais, lagos profundos e trilhas marcadas pelo tempo, que oferecem cenários sempre mutáveis. Aqui se encontram os cumes mais imponentes do país, destinos de excursionistas e alpinistas, que vêm se medir com a montanha. Os refúgios tradicionais pontilham o território, criando uma rede de percursos que conectam natureza e hospitalidade. Quem visita este lugar pode passar de um refúgio ao outro, encontrando sempre um lugar onde parar, descansar e depois prosseguir. Nos séculos, estas montanhas nutriram lendas, inspiraram poetas e marcaram as rotas de pastores e caçadores. Kristiansand. Uma cidade costeira
se debruça sobre o Mar do Norte, ordenada e luminosa. Foi fundada no século XVII, por vontade do rei Cristiano IV. O seu centro histórico é caracterizado por uma rede regular de ruas e por casas de madeira brancas que contam o planejamento urbano da época. A geometria da cidade é ainda visível, traçada séculos atrás, com precisão. O porto, além disso, é ativo desde sempre. Favoreceu trocas comerciais por gerações e hoje é tanto ponto de partida para as balsas em direção à Dinamarca, quanto o lugar onde se desenrola a vida cotidiana. No verão, a cidade se abre ao mar, com as praias que se enchem de banhistas, e o arquipélago vizinho se torna destino de passeios e dias ao ar livre. Fiord de Hardanger. Um corredor de água se estende por mais de 100 quilômetros, entre montanhas que custodiam geleiras e encostas cultivadas. Todas as margens são pontilhadas por pomares. Na primavera, as macieiras em flor transformam a paisagem, cobrindo as vertentes de branco e rosa. Localidades como Oda e Ulvik conservam tradições ligadas à pesca e à produção de cidra, que aqui tem raízes seculares. Cascatas imponentes como Verdingsfossen precipitam-se de centenas de metros, alimentando o senso de continuidade entre montanhas e mar. A água desce, se lança no vazio, alcança o fiord e prossegue em direção ao oceano. Navegar ou caminhar ao longo deste fiord significa atravessar um território onde natureza cultivada e natureza selvagem convivem. É certamente uma das paisagens mais reconhecíveis da Noruega Ocidental, onde o homem aprendeu a trabalhar a terra, sem combater a montanha. Alpes de Lingen. Ao norte do país, uma cadeia montanhosa se reflete nos fiordes escuros, criando uma paisagem áspera e silenciosa. Os cumes superam os 1.800 metros, incisados por geleiras que descem até quase tocar o mar. Entre as encostas se abrem vales estreitos, percorridos por torrentes e por pequenos povoados, onde ainda hoje existe uma ligação profunda com a natureza. No inverno, a neve transforma as montanhas em destino para esquiadores e alpinistas, que buscam encostas longe das pistas batidas. O verão traz breves florações e lagos temporários, que desaparecem com a chegada do frio. Este é também território Sami, onde tradições antigas convivem com um ambiente natural, que requer respeito e atenção. Arendal. Uma cidadezinha marítima se estende ao longo de um fiord marcada por séculos de comércio. No século XIX, foi um centro vital para a navegação à vela,
com estaleiros navais e tráfegos que a conectavam à Europa inteira. Hoje o seu centro conserva edifícios coloridos que se debruçam sobre o porto, com ruas que sobem suavemente as colinas circundantes. A água está sempre presente. Se encontra nos cais, nos pequenos barcos atracados e nas balsas que conectam as ilhas vizinhas. O porto continua a ser o coração da cidade, onde a vida cotidiana se desenvolve. Durante o verão, os eventos culturais animam as ruas, trazendo música e gente às praças. Parque Nacional Dovrefjell Sunndalsfjella. Um planalto rochoso se estende entre vales e cumes despidos, marcando uma das paisagens mais antigas da Noruega. Aqui vive o boi almiscarado, uma das espécies mais raras do continente. Há também rebanhos de renas que atravessam as extensões e as águias reais que sobrevoam as cristas, procurando presas. As trilhas atravessam um terreno áspero, com líquens e musgos que resistem ao vento e ao gelo. Nos séculos, esta região foi uma via de passagem natural. Reis, peregrinos e comerciantes a atravessaram ao longo da antiga estrada que conectava Oslo a Trondheim. Hoje é um parque protegido, mas mantém intacta a sua função de fronteira natural, entre norte e sul do país. Parque Nacional Rondane. Uma série de montanhas de formas suaves desenha o horizonte central da Noruega. Os cumes aqui superam os 2.000 metros. É o primeiro parque nacional instituído no país em 1962 para proteger os rebanhos de renas selvagens que ainda hoje percorrem os seus vales. A paisagem alterna amplas extensões de tundra, com cursos de água límpidos e planaltos cobertos por vegetação baixa, que muda de cor com as estações. Refúgios e cabanas tradicionais acolhem viajantes e excursionistas. Quem atravessa este parque percebe um ritmo lento e autêntico, longe da pressa das cidades. Farol de Lindesnes. Sobre o ponto mais meridional da Noruega, se ergue uma torre branca, debruçada sobre o encontro entre Mar do Norte e Estreito de Skagerrak. O farol foi aceso pela primeira vez em 1656, tornando-se o mais antigo do país. Desde então, guiou navios através de águas difíceis, marcadas por correntes e tempestades que engoliram embarcações por séculos.
Ao redor se encontra uma paisagem rochosa, com penhascos que mergulham no mar e trilhas batidas pelo vento que correm ao longo da costa. Subir na lanterna do farol permite observar o horizonte aberto, onde o mar marca desde sempre o destino das comunidades costeiras. Concluindo esta viagem visual através da Noruega, nos deslocamos do fascínio dos seus fiordes majestosos às cidades modernas, descobrindo juntos não apenas lugares, mas também curiosidades que tornam cada canto desta terra do norte único. Esperamos que as imagens e as histórias contadas tenham enriquecido o vosso conhecimento e estimulado o desejo de explorar pessoalmente a extraordinária beleza desta nação.